Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho mais de história. E hoje nós vamos falar de alguns eventos que ocorreram após a Revolução Russa. O primeiro líder da Revolução Russa foi Vladimir Lenin e quando ele morreu, o cargo dele ficou em aberto entre dois grandes nomes. O vice dele, que seria o Leon Trotsky, e o secretário do partido, que seria o Joseph Stalin. O Joseph Stalin acabou subindo ao poder por meio de suborno, corrupção e assassinato. E quando ele chegou ao poder, o Leon Trotsky fugiu para o México e ele começou o que a gente chama de os expurgos de Moscou. Todo mundo que poderia chegar ao poder, poderia ameaçar ele, os heróis da Segunda Guerra Mundial, os políticos famosos, qualquer tipo de pessoa que tenha uma personalidade que pudesse ameaçá-lo, foi morta. E o Trotsky continuava vivendo no México, exilado, casado com a pintora Frida Kahlo. Ele vivia uma vida assim ele era um problema, na verdade, para os russos. E quando você vai estudar a história da Rússia, você entende que lá na Rússia, quando alguém se torna um problema, ele tem que morrer. Eu vou pegar o caso, por exemplo, posterior do Sergei Skripal e do Alexandre Litvinenko, dois ex-espiões da NKVD que traíram o país e foram lá para fora, entregaram documentos secretos, né? Ou o caso do Top Head, né? Que um dos maiores informantes do governo americano durante a Guerra Fria, que acabou sendo delatado por um agente do FBI traidor, certo? E aí, assim, na data de hoje, um cara chamado Ramon Mercader, ele invadiu a casa porque ele se tornou namorado de uma trotskista. Trotskista, para quem não sabe, é quem segue a ideologia de Trotsky. Ah, e ele matou o Trotsky com um picador de gelo no peito. Isso pôs fim à divergência que surgiu entre os dois modelos de comunismo e o Stalin continuou os expurgos, continuou matando, mas dessa vez ele investiu pesado na propaganda, né, nos intelectuais e em apagar qualquer vestígio de uma verdadeira visão da União Soviética. E é por isso que, por exemplo, que até hoje tem pessoas que acreditam que a União Soviética era uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele corrompia jornalistas que estavam na Rússia para falar bem do regime, ele corrompia intelectuais, ele financiava pesquisas, tudo muito fechado e tudo muito controlado. Por exemplo, a Grande Fome, né? Holodomor, que foi quando os ucranianos foram condenados à morte em massa, um genocídio de mais da metade da Ucrânia, porque a Ucrânia, anos antes, durante a Revolução de 1917, tinha tentado se rebeliar. O Stalin avançou sobre a comida das pessoas e pagava um pão por cadáver que morria de fome. As pessoas praticavam canibalismo nas ruas, comia cachorro, essas coisas, mas isso nunca chegou ao conhecimento do Ocidente naquele período, porque todas as pessoas que poderiam falar sobre isso ou estavam compradas ou estavam chantageadas. É isso. Assim, tem muita coisa para se falar do Stalin. Ele é uma das piores pessoas. Ele é muito pior do que o próprio Hitler. Quando você vai avalizar, por exemplo, número de mortos, quantidade de mortos, avanço na tortura psicológica, né? Entre outros inúmeros crimes. Mas ele passa com uma ideia do pai universal de toda a revolução, que até hoje tem muitos partidos aqui no Brasil que pregam, porque ele fez o que toda pessoa poderosa e tirânica faz, ele controlou a sua própria biografia. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Bom dia e até a próxima.